A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Como você viu aí no título do vídeo, o estudo dessa semana é Como Batalhar pela Fé. Deixa-nos dançar com as batidas do teu coração. Nos deixa contemplar tua glória junto à criação. Bom, se você reparou, é uma pergunta, então o que nós vamos responder aqui juntos. Mas se você quiser, antes de ouvir o estudo, você colocar aí a sua opinião de como batalhar pela fé. Como você acha que deve ser essa batalha? Vamos agora aqui ler o texto base. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando o discernimento. E esse texto base se encontra em Judas, no versículo 21 e versículo 22. O objetivo dessa lição é compreender que os cristãos podem e devem reagir contra os falsos mestres, batalhando pela sua fé e pela fé dos que os cercam. Então, olha só como é importante nós batalharmos pela fé, nós defendemos a fé, porque ela não é uma coisa apenas minha, apenas da Esther, apenas sua, mas ela é algo que você deve batalhar para você e para as pessoas que estão à sua volta. E essa lição, ela veio como uma orientação para nós. E, igualmente, a carta de Judas, ela foi como uma orientação para os leitores, uma orientação para aqueles que estiverem refletindo nesses versículos, uma orientação de como batalhar pela fé. Aqui está escrito: precisamos nós mesmos contra-atacar os falsos mestres. Precisamos batalhar pela fé de uma vez por todas, entregue aos santos, que é algo que está falando lá no versículo 3 de Judas. Não podemos fazer isso de qualquer jeito. Então deve ter um preparo. Existe uma forma certa de nós defendermos essa fé. E é isso que nós vamos aprender aqui. O primeiro tópico é conscientizando-se da batalha. Então nós precisamos saber, nós precisamos ter certeza que a batalha ela é real. Isso existe, não é uma metáfora, não é apenas uma história contada. A batalha existe, a batalha é real. E para isso eu vou ler aqui alguns versículos da carta de Judas. Eu vou ler primeiro o 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E o outro versículo que eu vou ler é o versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, se a gente olhar para esses versículos que a gente acabou de ler, a gente repara que Judas ele está se referindo aos seus leitores como amados, como se fossem meus queridos, E ele está se tratando as pessoas assim com amor, com uma intimidade. Então, aqui na lição até está falando que ele não está falando em um tom de bronca, mas em um tom de aconselhamento afetuoso, porque ele está usando essa palavra, amados. Então, ele está tratando eles várias vezes, porque ele repete várias vezes, vós amados, ele repete isso. E aqui, juntamente, quando ele falando dessa maneira afetuosa, ele estava deixando lembretes, igual aqui no versículo 17, que fala lembrai-vos. Ele está falando para nós nos lembrarmos das escrituras, do que foi dito, pelos apóstolos, do que foi dito por Jesus, do que foi dito pelos profetas. Nós devemos nos lembrar dessa palavra. E no versículo 20, aqui fala que nós devemos nos edificar, mas não edificar sozinha, mas edificar uns aos outros, sabe? E edificar uns aos outros na palavra da verdade. E agora indo aqui para o segundo tópico, que é preparando-se para a batalha. Então, irmãos, nós devemos estar preparados, porque a qualquer momento, na verdade em todo tempo, nós somos atacados, sabe? Com mentiras, com heresias, com falsos mestres se levantando, principalmente hoje que nós temos muita facilidade de comunicação,
Nessa época em que Judas está escrevendo, as pessoas precisavam escrever cartas e demoravam dias e dias para chegar. As pessoas não tinham fácil locomoção de uma cidade para outra, era tudo bem devagar. Imagina hoje em dia, em que qualquer mensagem que você mandar chega na hora para a pessoa e pode chegar para milhões e milhões de pessoas. Então, imagine só o quanto de heresia, não precisa nem imaginar, porque você já sabe. Mas saiba, né, que o tanto de heresia que é compartilhado, tantas coisas, tantas pessoas que vão de um lugar para o outro tentando, sabe, enganar, é tão mais fácil hoje para ser enganado e é por isso que nós devemos estar preparados. E para isso eu vou ler aqui o versículo 21. Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aqui nessas partes que nós vamos ler, tem alguns conselhos que Judas deixou aqui nos versículos. O primeiro conselho que ele nos deixou foi nos conservar no amor de Deus, que foi isso que eu li aqui no verso 20, a parte A. E lá na parte B, tá falando qual é a nossa segunda, né, a nossa segunda maneira, né, a nossa segunda forma de conservar, que seria a oração, que tá falando aqui ainda no verso 20, só que na parte B, orando no Espírito Santo. Nós não devemos negar a importância da oração, sabe? A importância de primeiro a busca da palavra, a oração ao Senhor, para que nós estejamos de acordo com a vontade dele. E em terceiro lugar, nós temos a esperança, que está aqui no verso 21. Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aqui está falando que o termo traduzido por esperando significa aguardando com seriedade. Então nós devemos levar a sério essa batalha em que nós enfrentamos diariamente. Nós devemos levar a sério, não é uma brincadeira, não é uma história fictícia, é uma história real. Esta esperança não é um mero desejo vago, mas sim a certeza da volta de Cristo e da consumação do plano divino. E agora aqui já indo para o terceiro tópico, que é indo à batalha. Nós já fomos, conscientizados da batalha, então você já sabe que a batalha é real, nós já estamos preparados para a batalha, então agora é o momento de ir, né, para a batalha. E a maneira de nós irmos à batalha é cuidar uns dos outros. Isso é muito interessante, é muito importante. E está falando aqui nos versos 22 de Judas. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Já é um primeiro conselho de como nós irmos à batalha. Porque há algumas pessoas que nós vamos ter que cuidar delas. E uma delas são essas, são as pessoas que estão em dúvida. As pessoas que ainda não estão totalmente firmadas. Elas acreditam em algumas coisas, mas ficam perdidas em outras. E nós devemos ter misericórdia delas. Aqui na minha Bíblia, nessa Bíblia aqui, que é a NVI, ela usa a palavra compaixão. Nós devemos ter compaixão daqueles que duvidam. Aqui no versículo 23, a parte A diz assim: a outros salvem arrebatando-os do fogo. Então, o segundo grupo de pessoas que nós devemos, nos atentar, que nós devemos cuidar dessas pessoas, nós devemos, estar com os olhos vigilantes, nós devemos estar cuidando de nós mesmos, mas também perceber se alguém que nós amamos, se alguém que nós estamos ali andando, também não é uma dessas pessoas que está caminhando pelo fogo. E essas pessoas que caminham pelo fogo são as pessoas que elas já estão abraçando parte, ou totalmente o que esses falsos mestres estão falando. Mas quando elas são corrigidas, elas têm o arrependimento, sabe? Então elas reconhecem que elas estão erradas, reconhecem que o pensamento que elas tiveram foi errado, mas mesmo assim, às vezes elas ainda oscilam, elas às vezes ainda acreditam em alguma coisa que esses falsos mestres estão falando. E em terceiro lugar, está aqui na parte B do versículo 23, que diz assim: a outros ainda mostrem misericórdia com temor,
odiando até a roupa contaminada pela carne. Então aqui ele cita um outro grupo, que é o grupo dos outros. E esse terceiro grupo é um grupo e aqui está falando, que era um grupo de pessoas que se envolveu com um falso ensino a ponto de cometer imoralidades e viver de maneira libertina. Então são as pessoas que já estão ali no meio. E até fala para odiarmos a roupa do corpo, que faz referência, né, a nós amarmos o pecador, mas odiarmos o pecado, né? Nessa parte aqui, com os olhos na vida, o primeiro tópico dela é: ao batalharmos pela fé, sejamos contundentes frente aos falsários. Então, que nós estejamos com a palavra certa nos nossos lábios, que nós vamos direto ao ponto, sabe? Nós sejamos incisivos, nós chegamos com a verdade, porque a verdade ela é uma só, é a palavra de Deus. Enquanto eles ficam falando e repetindo mentiras, nós temos que falar de uma vez só a palavra da verdade. E o segundo capítulo é: ao batalharmos pela fé, sejamos compassivos frente aos duvidosos, que foi o que nós vimos aqui nesse versículo, de ter misericórdia, de ter compaixão desses que estão duvidando, desses que ainda estão perdidos, desses que estão começando a caminhar. A verdade existe e nós somos responsáveis pela forma com que nos relacionamos com essa verdade. Então, se você conhece a verdade, é sua responsabilidade falar ela. Se você conhece a verdade, se você conheceu a verdade, se você busca a verdade, se você estuda a verdade, é sua responsabilidade compartilhar essa verdade. E a lição continua com coisas bem interessantes, por isso eu vou ler ela inteira. Você tem batalhado pela sua própria fé e por outros cristãos? É uma pergunta que, se você quiser responder, pode responder. Já passou por sua mente que pode haver irmãos e irmãs próximos a você, passando por tempos de dúvidas e crises de fé? Por último, não se engane, pois nem todos os que são enganados pelos falsos mestres são inocentes. Como diz o pregador Paul Washer, não sei se eu falei certo o nome dele, falsos profetas são o juízo de Deus para as pessoas que não querem Deus. Então, sim, pode ser que tenham pessoas que estão confusas, pessoas que não entenderam ainda, estão quase caindo ali pensando, não, eu acho que a palavra de Deus é isso, mas aí vem uma pessoa que fala outra coisa, então elas estão ali confusas, inocentes, mas também há aquelas pessoas que querem acreditar naquela mentira, porque é mais fácil, porque é melhor eu poder amaciar o meu ego, é melhor eu poder continuar com o meu pecado do que eu me corrigir. Então é isso que aqui na lição quis dizer, que para nós ficarmos atentos. Tem pessoas que realmente estão caindo na inocência, nós devemos chegar com todo amor, assim como Judas chegou aqui, olha, meus amados, né? Vamos se corrigir, meus amados, vamos ler mais a palavra. Nós devemos chegar assim com esse abraço, com esse amor que Judas aqui nos ensinou, que o próprio Jesus chegava nas pessoas dessa forma, mas nós devemos estar atentos para nós também não sermos enganados, porque nem todos são inocentes e nem todos estão ali sem querer, sabe? Eles realmente querem o evangelho de mentiras. E depois disso, nós já chegamos na parte final. Foi rápida, essa lição foi rápida, que é o desafio para a nossa caminhada. À medida que avançamos em nossa jornada, o desafio é manter um compromisso firme com a verdade do Evangelho, edificar nossa fé constantemente e ser um apoio genuíno para outros na luta pela fé. Um desafio essencial é dedicar tempo diário à reflexão espiritual e à oração. Adicionalmente, comprometa-se a buscar conhecimento bíblico de forma mais profunda, estudando as Escrituras regularmente. Por último, ponha a mão em massa, entre em contato com algum irmão ou irmã do seu convívio ou que já deixou a igreja e que precisa de orientação bíblica. Não faça isso antes de interceder. Na verdade, aqui está falando, não faça isso sem antes interceder. Então, olha só quanta coisa, né, que é para nossa caminhada.
Irmãos, é um desafio diário, nós devemos todos os dias batalhar, nós vamos estar todos os dias até a volta de Cristo lutando contra as mentiras, lutando contra as heresias, mas é o Senhor que é a nossa força, é o Senhor quem nos alimenta, é o Senhor, é o Espírito Santo que nos inspira para colocar as palavras certas nos nossos lábios, sabe? Então, o nosso principal desafio é nos manter compromissados com Cristo, nos manter compromissados com a palavra dele, sabe? Aqui está falando para nós, estude a palavra todos os dias. E às vezes nós pensamos, mas eu não tenho uma hora para dedicar do meu dia. Mas usa o tempo em que você tem, porque você vai ver que você terá mais tempo, porque você terá mais fome, você terá mais sede, você vai querer tirar algumas coisas para você colocar o estudo no lugar. Mas enquanto você está alimentando a sua carne com qualquer outra coisa, com qualquer outra distração, com qualquer outro serviço, você não vai ter tempo mesmo para a palavra. Mas quando você começar ali orando para o Senhor, pedindo mais fome, pedindo mais sede, você ali lendo apenas 2 versículos por dia, você vai ver que o seu espírito vai começar a dizer que não é o suficiente, que você precisa de mais. Então isso vai te instigar a querer ler mais a palavra, a querer buscar mais. E algo importante que Jesus nos ensinou, né, que desde o princípio ele fez pessoas para conviverem juntas, para ajudarem uns aos outros, para completarem uns aos outros. O nosso desafio é quando nós vemos alguém que está se desviando da fé, para ver que alguém que está desviando o seu olhar, nós chegamos assim, com esse amor, com essa paz, sabe, essa mansidão na voz, assim que Judas falou, meus amados, edifiquem-se, meus amados, busquem a palavra. Sabe, às vezes nós vamos ter que falar de forma um pouco mais brava, mas a gente percebe que é possível a gente chegar dessa maneira amorosa. E quando alguém se afastar, nós temos esse temor ao nosso Senhor e um temor para que aquela pessoa também não se perca totalmente, para que aquela pessoa não perca a sua salvação. Então, que nós possamos estar sempre em constante estudo, em constante oração e sempre intercedendo uns pelos outros. Então, agora vamos para a parte final, que é a nossa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por este estudo que o Senhor nos proporcionou. Obrigada, Deus, por esta forma que o Senhor permitiu que nós viéssemos estudar juntos. Obrigada, Pai, pela palavra que o Senhor colocou aqui para nós estudarmos. Obrigada pela palavra que o Teu Espírito Santo colocou lá há muito tempo atrás no coração de Judas, para que ele viesse escrever esta carta e que para que hoje nós pudéssemos estar aqui, Deus, estudando esta carta tão preciosa, essa carta, Pai, que tem tanto a nos ensinar. Pai, que nós sejamos verdadeiros, Pai, um exército, Pai, forte para o Senhor, um exército cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, Pai. Que não sejam apenas palavras vazias, Deus, mas que sejam palavras, Deus, cheias do Teu poder, cheias da Tua unção, Senhor Jesus. Nós queremos a Tua presença, Deus, nessa batalha. Nós queremos a Tua presença, Pai, pois sem o Senhor nós não conseguimos nem mesmo ficar de pé. Pai, venha nos capacitar, venha capacitar esta pessoa, Deus, que está ouvindo o estudo. Capacita ela, Senhor Jesus, da sabedoria, Pai, da entendimento, Pai. Que ela possa, Deus, ler a Tua palavra e ter mais fome e mais sede de Ti, Deus. Que nós aqui, como uma família, como um corpo de Cristo, nós possamos sempre ter fome e sede da Tua palavra. Fome e sede, Pai, da verdade. E que nós não venhamos fechar os nossos lábios, Pai, perante as mentiras que vêm sendo compartilhadas, que vêm sendo colocadas à nossa volta, mas que nós venhamos levantar a nossa voz em amor ao Teu nome, Pai, e que nós possamos pregar a Tua palavra, que é a verdade. Amém. E que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo. Amém.